é bem provável que quando você conheceu o n8n te disseram que era só clicar, arrastar bloco, salvar, ligar e ia tudo funcionar, né? Não é mentira, mas também não é bem assim não. Nesse vídeo eu vou te dizer 6 meias verdades que eu identifiquei trabalhando com o n8n, mexendo no n8n, ensinando coisas que eu já havia aprendido no n8n para outras pessoas, para alguns colegas. E eu acredito que elas vão te poupar um pouco de frustração, tá? Vão evitar que você se frustre com algumas coisas, porque você vai chegar nesses pontos aqui, eu tenho certeza. Porque eu cheguei nesses pontos ao longo da jornada que eu estou caminhando, né? Que eu estou desenvolvendo. E pode ser que isso seja algo que deixe você meio chateado e tudo mais. Então eu vou te avisar antes que aconteça, para que você não fique tão frustrado assim, tá? A primeira meia-verdade é que você não precisa saber nada de programação. A pessoa chega e fala assim, ó, se você for começar a trabalhar com n8n agora, você não vai precisar saber nada de programação. Assim, para começar, beleza, você não precisa saber nada, mas você vai ter que aprender alguma coisa, tá? Eu não estou falando aqui de escrever linhas e linhas de código, não. Estou falando de lógica de programação, pelo menos, entendeu? O básico ali. Você vai precisar entender um pouco de quando usar um if, quando usar um switch, quando utilizar ali blocos de decisão lógica, né? Vamos dizer assim, blocos como o if mesmo que eu falei, são coisas que, se você tiver um conhecimento de lógica de programação prévio ali, se você já estudou isso alguma vez, ou se você tem um raciocínio lógico bom já, mesmo sem ter estudado de forma acadêmica, isso já vai te ajudar muito, tá? Se você não souber, não tem problema, mas você vai ter que aprender ao longo do caminho. Foi o que aconteceu comigo, né? Além dessas questões dos blocos de lógica de programação, JavaScript, um pouquinho de JavaScript e API. Você vai ter que entender isso aí e você vai, no meio do caminho, se você não souber, você vai acabar aprendendo. Hoje a gente tem muita facilidade porque a gente tem o ChatGPT, que você pode pegar, jogar lá um pedaço do teu fluxo, dizer o que é que você está tentando fazer e ele vai te agilizar ali um pouco de tempo que você levaria para aprender. Só que, se eu já usei muito o ChatGPT para fazer isso, tá? Só que se você souber, por exemplo, o Java, né? O JSON, o formato JSON, o JavaScript, Object Notation, se você já souber utilizar ali pelo menos o básico para tratar alguns dados, né? Para mexer em alguns objetos, vai ser muito mais rápido do que você pegar, copiar, abrir no GPT, ver o que o GPT está te dizendo, entender o que o GPT está te dizendo para passar para lá. Então, você não precisa saber nada de programação, é uma meia-verdade, porque se você souber, vai ajudar muito. E se você tiver ainda numa automação que você vai precisar de algum nó de função, e aí tem que ter linha de código lá dentro, por mais que o GPT ele possa escrever esse código para você, é a mesma coisa. Se você souber o que você está fazendo, é melhor, porque você vai poupar ali pelo menos um tempo para jogar no GPT, e também você pode identificar às vezes caminhos ou códigos que são mais rápidos e mais fáceis, fazem o que você precisa de forma melhor do que o GPT te entrega. Isso mesmo, às vezes o GPT te entrega um código que não há necessidade alguma de fazer daquela forma. A segunda meia-verdade, eu estou olhando aqui na minha colinha, é que tudo funciona de primeira. Não esquece. Bicho, se você acha que você vai botar o teu fluxo lá, montei o fluxo. Ah, não, quando eu der o go aqui, ele vai funcionar. Não vai. Vai quebrar, vai dar pau. Você, sei lá, o caminho vai dar errado. Você esqueceu de colocar um webhook. Isso acontece muito, tá? Você esqueceu de trocar o endpoint. Não vai funcionar de primeira. Não vai funcionar de primeira. Você vai precisar testar, você vai precisar corrigir. Às vezes você vai passar, como eu já passei, muito tempo em uma coisa muito simples, até você entender como que resolve aquele tipo de problema, né? Isso aí talvez eu faça um vídeo sobre debug, que eu sofria muito com isso porque eu não tinha um processo de debug para ir nas coisas mais fáceis primeiro, né? Eu sempre pensava, não, mas para resolver esse problema eu tenho que ser uma coisa muito mirabolante, porque é um problema complexo e às vezes a solução é muito simples. Então, nada vai funcionar de primeira, cara. Se funcionar de primeira, tem alguma coisa errada, tá? Se funcionar de primeira, checa de novo, porque deve ter alguma coisa estranha. Terceira meia-verdade, o n8n já integra com tudo. Mais ou menos, por quê? Dá para conversar com muita coisa, dá. Muita coisa já tem nó nativo. Por exemplo, eu estava fazendo automação para ClickUp, então se eu precisar criar task no ClickUp, já tem lá o nozinho de criar task, todo bonitinho, ele já está estruturado com as coisas que eu tenho que fazer, as informações que eu tenho que dar, as informações que eu tenho que preencher.
Só que se você estiver usando um CRM que não é tão conhecido assim, ou até mesmo um CRM que foi feito sob medida para sua empresa, provavelmente não vai ter nó nenhum lá para você utilizar. E aí você vai ter que usar uma coisinha chamada requisição HTTP, que é a API, né? O seu software vai ter que ter já pré-disponível para você lá uma API. E se não tiver uma API, você não vai conseguir conectar. Então, é uma meia verdade, não integra com tudo. Se tiver API, você consegue, porque você vai utilizar um endpoint HTTP lá, vai preencher o JSON com base no que o endpoint espera receber, e aí por isso que é importante você ter seus conhecimentos, entendeu? Porque senão você vai quebrar a cabeça, mesmo que você tenha documentação, se você nunca mexeu com aquilo, vai embaralhar um pouquinho as coisas. E aí você consegue comunicar com qualquer coisa. Se não tiver API, esquece, não vai dar para comunicar, não vou ter como, você não vai conseguir integrar. Eu já vi software que ele tem a API liberada apenas para alguns planos, então dependendo do que é, às vezes você fica muito limitado e acaba trocando de software, né? Isso aí acontece muito com CRM, às vezes a pessoa usa um CRM que não é tão legal, ou não dá para fazer o que você achava que dava para fazer com automação, e aí não houve integração, não tem integração e você vai ter que correr para outra coisa. Então não dá para integrar com absolutamente tudo, mas dá para integrar com muita coisa, tá? E aqui fazer uma menção honrosa aos nós de comunidade. Por quê? Por exemplo, né? Sobre essa questão de não ter integração nativa, mas você poder integrar. Um grande exemplo disso é a Evolution API. A Evolution API é uma API de WhatsApp que é amplamente conhecida, principalmente por quem usa o N8N, né? Ela utiliza Baileys, enfim, isso aí não vem ao caso. Existem outras APIs, mas a Evolution é uma bem famosa que você pode rodar na sua própria estrutura. Eu tenho pelo menos duas aqui, né, nos projetos aqui. E a Evolution ela não tem nó nativo no N8N, ou seja, se eu baixei, instalei o N8N agora, tá a instalação crua, e eu pesquisar lá Evolution API no cardzinho, eu não vou achar o nó, o bloco para poder fazer essa automação. Mas a comunidade, o pessoal, como você sabe, o N8N é um sistema ali, né, colaborativo, vamos chamar assim. Muitas pessoas vão construindo junto com o desenvolvedor lá, esqueci o nome do cara agora. E às vezes eles criam nós que não são oficiais, mas que funcionam. E um deles é o da Evolution API. Se você for no Community Nodes e colocar o nome lá da Evolution, esse N8N, papapá, vai aparecer aí na tela. Você consegue baixar os nós da Evolution. Só que eu não gosto de utilizar esse nó. Por quê? Porque toda vez que o meu N8N atualiza, esses nós quebram. Eu tenho que ligar e desligar e ligar o fluxo de novo. Às vezes eu preciso trocar tudo de novo. Às vezes trava um pouco aqui para mim. Então eu prefiro usar HTTP. Eu só uso esse nó da comunidade do Evolution para fazer a credencial, que eu acho mais fácil você deixar a credencial pronta por lá. Então, se não tiver integração nativa, você tanto pode fazer pelo HTTP como eu faço, quanto pelo nó de comunidade se ele existir. E se ele não existir e você tiver o conhecimento necessário, você pode criar seus nós, tá? Então, e você vai estar ajudando também a comunidade. Então é sempre bom dar uma pesquisada se existe isso aí. Existem outros nós de comunidade que ajudam com outras coisas, mas esse é assunto para outro vídeo também. A quarta meia-verdade, ela parece muito com a segunda lá, mais simplificada, que é só clicar e pronto. Não é só clicar e pronto. Tem autenticação. Autenticação às vezes vai dar dor de cabeça, cara. Você autenticar com o Google, por exemplo, é chato pra caramba. Ou você tem que procurar onde é que você acha o token, e aí tem que botar o token, e aí o token expira, e aí o token vale 15 dias, então daqui a 15 dias você tem que botar de novo. É um saco, não vai funcionar. É só clicar, botou, ficou tudo acesinho, bonitinho, vai funcionar. Não é assim. Aqui também é verdade. Usar N8N é no code. Tá? Não. Dá para chamar de low code, mas você vai ter alguma coisinha de código. As expressões, por exemplo, quando você arrasta um mapeamento de um campo para colocar em algum canto, ele vai como um JSON, né? Entre chaves ali, tudo bonitinho. Então, você vai precisar saber mexer naquilo ali, às vezes, para tratar. Tu recebe o nome completo da pessoa e tu precisa só do primeiro nome. Você vai mexer alguma coisa de código, mesmo que você peça para o GPT e tudo mais, aquilo que eu te falei já, mas você vai mexer em código, não adianta. Então, não é low code. Isso quando você não tiver que mexer, por exemplo, em array. Às vezes o negócio te manda um objeto, vem um array de tags, e aí você tem que separar. Você vai ter que mexer nessas coisas. Então, não é no code. Não acho que você vai trabalhar igual um Elementor da vida fazendo um site. Você nunca vai ver uma linha de código porque você vai precisar. E se você não quiser, tá tudo bem. Muita coisa você vai conseguir fazer realmente sem entender nada de código. Agora, se você entender pelo menos o mínimo, nossa, vai te salvar muito tempo.
de verdade. E a última meia-verdade, nossa, essa é pesada, porque as pessoas que vêm me pedir ajuda, pedem ajuda justamente por causa disso, que é só importar os templates que vai ficar tudo fácil. Bicho, se você está começando agora, tudo bem, tem template que vai te ajudar. Você vai baixar um template ali, a coisinha simples, olha só, isso aqui ele recebe a informação do formulário e salva numa planilha. Se você baixa um template disso aí vai te ajudar, é claro que vai te ajudar a entender como tudo funciona, é pouquinha coisa para debugar e tudo mais, é ótimo, tá? É melhor do que você fazer do zero. Só que se você pegar um template, por exemplo, igual a esse aqui, ó, de um assistente, vai quebrar, alguma coisa vai quebrar. Porque, sei lá, tu tá usando uma API diferente do WhatsApp, ou mesmo que você use as mesmas coisas, você vai ter que configurar as autenticações e pelo menos nas experiências que eu tive, toda vez que eu baixo um template grande desse assim, tem alguma coisinha quebrada. Se você não entender como é que o fluxo funciona, se você não conseguir ver aquilo ali, tá, essa informação vem por aqui, passa aqui, tal, você vai se ferrar, velho, você vai se ferrar. Então, templates são legais, óbvio, sem sombra de dúvida. Se tiver um tutorial de como usar o template, melhor ainda, mas só importar o template vai ficar fácil, não é bem assim. Às vezes fica muito mais difícil, porque você quebra muito mais a cabeça, porque você não sabe como o negócio funciona direito, porque você às vezes até sabe como funciona, mas não sabe como resolve os problemas, e o que mais acontece é que às vezes o template ele não se encaixa na tua realidade. Eu já baixei um template, por exemplo, para salvar métricas de Facebook, e ele puxava métricas que eu não queria, eu queria outras métricas. E aí eu tive que aprender como que era a requisição para meta, que é para um HTTP, não estava padrão o que eu queria, e eu tive que descobrir como é que eu preenchi o JSON, e eu perdi aí umas boas horas para até a resposta vir do jeito que eu queria. Então, o template auxiliou, mas eu perdi muito tempo também. Às vezes você perde mais tempo com o template do que sem o template, porque se você fizer do zero, você já vai atrás de estudar, ver como é que faz, ver o que é que você quer fazer, se dá para fazer. Tudo isso que eu te falei vem com o tempo, tá? Você vai aprender os conhecimentos que você precisa de código, de API, você precisa aprender isso aí. Se você não quiser, vai dar para fazer muita coisa ainda, mas não vai chegar nem perto do que é possível de automações absurdas com o N8N. Então, tira da cabeça que é só um arrastar e clicar, não é. Tira da cabeça que vai funcionar tudo de primeira, não vai. Mas depois que você... Eu acho que isso aí é até consenso entre programadores. Depois que você consegue resolver o problema que você estava batendo cabeça ali, cara, é uma satisfação muito grande, sem contar que, dependendo da automação que você está fazendo, vai gerar muito resultado lá na frente, né? Ou evitar muita dor de cabeça. Então, era basicamente isso, são essas 6 meias verdades. E se você precisar de alguma ajuda, não deixa de me chamar, deixa aqui nos comentários se você já teve algum desses problemas com o N8N. E se tiver alguma dúvida que eu possa te ajudar, é só me chamar aqui também. A gente vai lá para o Discord e com certeza eu vou poder te ajudar. Até a próxima.